Senhor Jesus. Agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a palavra com a igreja. Pedimos a Ti um adequado coração nesse momento para receber a palavra, que ela encontre em nós uma boa terra, que ela produza frutos de arrependimento, que produza luz, transformação, que a Tua palavra nos traga de volta ao centro da Sua vontade, que a Tua palavra nos tire de toda periferia, que a Tua palavra nos faça viver uma vida que dê agrado ao Senhor. Sabemos que em breve o Senhor irá voltar. E nós queremos estar preparados para esse encontro maravilhoso. Que o Senhor, por meio da Sua palavra, trabalhe em nós. Nos ganhe mais e mais para Ti. Por meio da Sua palavra, o Senhor arranque as nossas raízes aqui da terra. Por meio da Tua palavra, venha trazer luz para o nosso caminhar. Nos fazendo olhar firmemente para Ti. É isso que nós precisamos. Não deixa nada nos distrair, Senhor. Nós te amamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 1. Eu vou ler para os irmãos. Gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Até aí por enquanto, irmãos. Paulo começa esse capítulo 2 dizendo: gostaria que soubesseis quão grande luta. Paulo vivia uma grande luta. Você alguma vez já parou para ver que a sua vida espiritual é uma luta? Nós já temos essa percepção, irmãos, de que a nossa vida é uma luta. Isso aqui que Paulo está dizendo tem que ser o nosso dia a dia, luta. Paulo tinha aqui uma grande luta. Que luta é essa? Aqui é uma luta espiritual, claro. Paulo tinha uma luta espiritual. A vida de todo cristão, irmãos, ela é uma luta espiritual. Contra quem nós lutamos? Contra carne e sangue? Não. Contra os homens? Não. Conforme Efésios 6:12, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Essa é a nossa grande luta, constante e diária. Então ponha uma coisa no seu coração, você vive uma luta diária. Quem vive em luta não pode viver de qualquer maneira. Se você olhar, tem muito vídeo aí na internet já sobre aquela guerra da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia. Se você olhar os vídeos, não tem ninguém relaxado lá. Está tudo em trincheira, por incrível que pareça. Tudo atento, o tempo todo com medo do drone, o tempo todo alguém está te vendo por infravermelho, o tempo todo se vigiando para não cair uma bomba na sua cabeça. Isso é porque tem guerra, isso é porque tem luta.
Mas às vezes a gente, por esquecer que nós estamos em luta espiritual, nós baixamos a guarda. O que é baixar a guarda na vida espiritual? Primeira coisa, não lê a palavra. Deixa a Bíblia para lá. A última vez que eu li a Bíblia foi sábado passado aqui na reunião. Semana inteira fechada. Nós estamos em luta ou não? Outra coisa, deixar de orar. Deixar de cantar. Deixar de ouvir mensagens. Tudo isso implica que eu estou em luta e eu preciso estar atento. Porque a minha luta, ela é invisível. Tá? Não é contra carne e sangue. Eu vejo carne e sangue, mas eu não vejo principados e potestades. Então é uma luta espiritual. Paulo vinha travando aqui uma grande luta. Essa luta que você vive hoje, ela exige de você constante vigilância, ela exige de você constante comunhão e ela exige de você constante intimidade com Deus. E eu tenho certeza que tudo à sua volta não coopera para isso. Coopera para você não ter comunhão com Deus. Coopera para você não ser íntimo de Deus. Aí vem a nossa percepção do ambiente. Quando a gente perceber isso, é aí que eu preciso me voltar ao Senhor. Paulo aqui lutava em extremo, ele tinha uma luta constante para quê? Para que os seus corações sejam confortados. A luta de Paulo era para que o coração daqueles irmãos de Colossos, para aqueles irmãos de Laodiceia, para que o coração deles fosse confortado. Coração confortado. Por que coração confortado? Foi por isso que eu senti vontade de pedir aquele hino. Um adequado coração. Por que Paulo lutava para que eles tivessem um coração confortado? Um coração confortado é um bom solo para crescimento. Agora, um coração duro, um coração em tribulação, não. Como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? Paulo termina o capítulo 1 de Tessalonicenses, no final ali no versículo 28, dizendo que, falando sobre apresentar todo homem perfeito em Cristo. É assim que ele termina, falando no primeiro capítulo. Apresentar todo homem perfeito, ou seja, todo homem maduro, todo homem, toda pessoa crescida em Cristo. E para que uma pessoa possa estar crescida, isso está ligado intimamente com o coração. Para que uma pessoa, para que você, um cristão, possa crescer na vida, isso está ligado ao seu coração. Se o seu coração tem conforto, você vai crescer. Se o seu coração está desconfortável, você não vai crescer. Como é que está o seu coração? Nosso coração precisa ser confortado. Lá em Colossos, lá para os irmãos de Colossenses, havia entrado na igreja um monte de ordenanças diferentes, um monte de tradição de lei judaica, um monte de filosofia, um monte de gnosticismo, um montão de coisa. Isso entrou na igreja, lá, naquela época. E sabe o que aconteceu quando isso entrou? O coração dos irmãos foi ferido. Eu vinha no carro, esse dia peguei o meu menino na escola, o Samuel, e ele falando de filosofia. O professor ensinou sobre filosofia. Um fala disso, o estoicismo, o outro fala daquilo, estava ele e o Giovanni falando. E fala daquilo. Você vê que filósofo, eles nunca chegam num acordo. Um fala que o homem veio mal e é mal por natureza. Outro fala que o homem veio bom, mas o meio corrompe. Isso é filosofia, cada um falando uma coisa. Nunca se tem um acordo aí. Isso tudo é velho, ó. Isso é antigo. Isso estava lá na igreja, em Colossenses. Isso gera ferida no coração. E isso gerou lá na igreja uma ferida no coração dos irmãos. O coração dos irmãos, quando é ferido, ele fica frio. E um coração frio, ele fica insatisfeito. E com um coração assim, nós não crescemos. A igreja não é edificada. Por isso que Paulo lutava para que o coração deles fosse
confortados. Essa era a grande luta espiritual que Paulo tinha ali, para que o coração dos irmãos fosse confortado, para que nada viesse a magoar o coração dos irmãos. Sempre que isso acontece, irmãos, sempre, o resultado é dissensão e é divisão. Quando aquilo que não promove a economia de Deus, quando aquilo que não promove a economia entra na igreja, essas coisas acontecem. Os irmãos sabem o que é a economia de Deus, né? O arranjo de Deus para ele mesmo se dispensar para dentro do homem. Você pega aqui, por exemplo, um presidente, ele tem uma vontade, ele passa para os seus ministros dispensam aquilo. A economia do presidente é dispensada ao povo por meio dos seus ministros. Deus dispensa a nós, para o seu corpo, por meio dos seus ministros, por meio dos membros do corpo. A sua plena vontade, a sua própria pessoa. Isso é a economia de Deus. Quando na igreja essa economia, esse dispensar de Deus não é real, não é o que está acontecendo, o coração é ferido. O coração da igreja esfria e acontece divisão. Isso aconteceu lá e isso acontece em toda a história da igreja. Sempre. Se nós não tivermos uma vigilância constante, isso acontece no nosso meio. Fica frio e um coração frio, ele fica desanimado. Sabe quando você está engajado numa coisa? De repente você dá aquela gelada, você fala, deixa para lá. É isso que acontece. Você olha assim, fala, deixa. Você não quer se envolver mais. É isso que um coração desanimado reage, é dessa forma. Quando algumas coisas, o seu espírito não testifica. Nós temos espírito, irmãos. Você tem espírito. O seu espírito humano tem o Espírito de Deus. E quando esse espírito humano, mesclado ao Espírito de Deus, não testifica com algumas coisas, você no seu interior fica inquieto. Aquilo não te traz a paz. E se aquilo é insistido, se aquilo se insiste, se aquilo ainda... Você fica ferido. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Se eu começo a insistir numa coisa que o seu espírito não está testificando com aquilo, você vai ficar magoado. Você vai virar assim para o seu coração e vai falar assim, deixa o André fazer isso então. Não quero me envolver com isso. Isso é um coração que foi ferido. Agora, quando o seu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus, com aquilo, aí você se engaja. Aí você é um. Aí, por que isso acontece? Porque está dispensando a economia de Deus. Porque está havendo edificação. Então, a luta que Paulo tinha aqui é para que o coração desses irmãos fosse confortado. Por quê? Nós temos um versículo de Provérbios 4, 23, muito conhecido. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Esse mesmo versículo, na versão King James, fala assim, acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. A tua vida depende do teu coração. Por isso que o seu coração é um órgão de disputa entre Deus e o inimigo. Quem ganhar o seu coração, ganhou você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda, irmão, seu coração. Não deixa o diabo te perturbar no coração. Mesmo que você esteja vendo coisas erradas, preserva o seu coração. Se você preservar o seu coração, você vai poder ajudar. Se você se inflamar, se você se magoar, acabou. Aí é você que precisa de ajuda. A igreja havia sido invadida por um monte de filosofia, por um monte de conversa, de doutrinas, de ordenanças de lei. Tudo aquilo. E isso gerou muita opinião entre a igreja, isso gerou muitas divisões, isso gerou muitas insatisfações no coração dos irmãos. Fez com que os irmãos se esfriassem e se dividissem.
Eu tenho certeza que você já viveu algo assim. Já ou não já? Já gerou esse sentimento de não quero saber disso não. Paulo lutava para que o coração deles fossem confortados. Ser confortado significa ser consolado. É receber um cuidado carinhoso. Ser consolado é receber um cuidado carinhoso. É ser amorosamente aquecido. Você vê em Efésios 5, 29, fala assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Aí vem, como também Cristo faz com a igreja. Você não ama você? Você não toma banho, você não passa sabonete, creme, perfume, né? Você cuida do seu corpo. Aí Paulo fala aqui em Efésios, como também Cristo faz com a igreja. Cristo também cuida do seu corpo. Cristo preocupa com você, com o seu bem-estar. Cristo preocupa como é que está o seu coração. Se ele está triste, se ele está frio, se ele está desanimado, se ele está dividido, ou se ele está consolado, se ele está confortável. O Senhor quer aquecer o nosso coração. Então Paulo luta para que o coração deles sejam confortados e também vinculados juntamente em amor. Vinculado juntamente em amor. Ó, se tá dizendo aí vinculado juntamente em amor, isso indica que houve alguma separação. Isso mostra que ocorreu alguma perda de amor. Vinculado juntamente em amor é porque não estava meio frouxo assim a coisa. Não estava assim o amor entre os irmãos, não. Devia estar meio assim, né? Devia estar aquela coisa meio social. Meio política. Não estava assim. Né? Já leram Atos? A igreja em Atos? Como é que o amor era? Os irmãos tinham tudo em comum, aquela coisa assim, aquele amor. Ali, aqui em Colossenses, a coisa já estava meio assim. Paulo orava, lutava para que fosse vinculado juntamente em amor. Nesse versículo 2 aqui tem duas coisas, dois órgãos cruciais que Paulo fala. O nosso coração e a nossa mente. Aqui fala, por exemplo, vinculados em amor. Olha só, para que o coração seja confortado. Vinculado em amor, é o coração. E também, continuando o versículo, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Isso implica a sua mente. O seu coração e a sua mente. O seu coração e a sua mente. Estão extremamente ligados. O seu coração e a sua mente. Uma vez que o coração tenha sido ferido, uma vez que ele se torna frio, uma vez que o coração se torna dividido, é fácil distrair a mente. É fácil a sua mente ser atacada pelo diabo. Por quê? Porque o coração tem problema. A sua mente fica vulnerável aos ataques de Satanás. Ataques, ele ataca o tempo todo. Só que com o coração confortado, a gente resiste os dardos inflamados. Agora, com o coração ferido, aí eu já começo a considerar algumas coisas. E aí eu começo a ter problema. Quando a nossa mente, irmãos, ela está em confusão, a gente não consegue compreender a palavra de Deus. A gente não consegue compreender a vontade de Deus. Esse negócio de economia de Deus, o que é isso? Fica tudo difícil de compreender. Por isso que os problemas do coração são, com frequência, as causas mais comuns de problemas na mente. Tudo tem origem aqui, ó, no nosso coração. Se a mente de alguém está debaixo do ataque do inimigo, isso mostra que ele pode estar tendo problema no coração. E se o coração está com problemas, a sua mente fica vulnerável a esses ataques. Então, a maioria dos nossos problemas mentais, decorrem do coração. Tá? Por isso que nós cantamos, um adequado coração de nós, Jesus requer. Para podermos desfrutar todo o teu rico ser. O Senhor é rico, mas se o meu coração tiver problemas, eu não desfruto. E sem desfrutar aqui vira um fogaréu. Fica perturbado. A minha mente fica dando tiro para tudo quanto é lado.
Você às vezes conhece alguém que tenha determinada ambição, né? Uma pessoa que tem um desejo muito forte no coração, e às vezes esse desejo não é atendido, essa ambição não é alcançada. Você vê que a mente dessa pessoa às vezes é atacada. Ela põe uma ambição no coração, eu vou, e ela não consegue. De repente a mente dela começa a ser atacada. Por quê? Porque começou com a ambição no coração. E Paulo sabia da importância de que o coração dos irmãos fossem confortados e de que fossem todos vinculados fortemente em amor. E aí Paulo sabia, porque Paulo sabia disso, porque ele sabendo que essa forte, como é que fala, esse vincular do amor, ele sabia que isso geraria uma forte convicção do entendimento. E eu quero agora ficar aqui um pouquinho com os irmãos sobre essa questão de convicção. O Miguel compartilhou isso um tempo atrás na chácara, eu achei muito interessante. Por quê? Aqui fala forte convicção do entendimento. Forte convicção do entendimento. Entendimento, eu sei que nós temos. Eu sei que vocês têm entendimento de muitas coisas espirituais. A questão é, tem convicção? Ou não? Quando a nossa mente está em paz, nós compreendemos todas as coisas espirituais. Eu já vou falar dessa convicção mais. Nosso coração, irmãos, regula a nossa mente. Nosso coração regula essa convicção. Eu quero ler, eu até mandei para os irmãos hoje no WhatsApp, eu vou ler para os irmãos aqui um pedacinho do Estudo Vida sobre essa questão do coração. Diz assim: se o nosso coração estiver possuído por certas ambições, desejos e objetivos, nossa mente não será normal e nos causará problemas com os outros. Por exemplo, se a minha mente estiver sob ataque por causa de um problema no coração, posso ficar ofendido se um irmão não me saudar com um sorriso. Posso ficar ainda mais atribulado se ele convidar outro irmão para almoçar e não me convidar. Posso ficar irado com essa situação. Essa ira não é causada pelo temperamento, e sim pelo problema no meu coração. Pode ser que em meu coração eu deseje respeito, honra, posição. Isso pode fazer-me sentir que os outros devem mostrar respeito por mim, cumprimentando-me de forma cortês. Todavia, se eu não tiver problema algum no meu coração, não ficarei atribulado se um irmão não sorrir para mim, ou não me incluir em certa atividade. Se nosso coração for correto, seremos felizes na vida da igreja. Não importa o que nos aconteça. Mas, se houver problema no nosso coração, ficaremos insatisfeitos com a igreja. Essa questão é muito séria. Tudo provém do nosso coração. Se nós não tivermos o coração adequado, nós não vamos ter revelação do Senhor. Voltando aqui a falar sobre a questão da forte convicção. Convicção. Entendimento nós temos de muitas coisas. Porém, às vezes, o que nos falta é convicção. Você é convicto na sua fé? Eu sei que você entende que Jesus é teu provedor, mas você tem convicção disso? Você entende que o Senhor é o seu perdoador, mas você tem convicção disso? Ele é seu salvador, mas você tem convicção disso? Por quê? Que muitos cristãos que já se arrependeram, já confessaram seus pecados, por que ainda vivem debaixo de culpa?
pecou, pediu perdão, se arrependeu, mas por que ainda vive debaixo da culpa? É porque falta convicção. Você crê que Jesus te perdoa? Creia. Aí na hora que você peca, ô Senhor, me perdoa. Aí fica lá, remoendo aquilo. Onde está a convicção? Falta-lhe fé. Conforme Hebreus 11, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Falta fé. Paulo aqui fala, tenham toda a riqueza da forte convicção. Forte convicção. Eu preciso ter uma convicção forte, irmãos. Porque se eu não tiver a convicção forte, eu vou ser levado. Eu vou ser enredado. Olha só como era Paulo. Vou ler alguns versículos, como era Paulo. 2 Timóteo 1,12, ele fala, por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só, Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo. Isso é um homem convicto. Isso aí está escrito para nós hoje, para que eu também possa ser convicto. Romanos 8, 37 para frente fala assim, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que Paulo estava? Bem certo. Ou seja, convicto. Por isso que Paulo tinha paz. Convicto. Crê. Ele não ficava certo baseado no que ele estava vendo assim, sabe? Ou baseado no ambiente, ou baseado na conta bancária, ou baseado no emprego, ou no concurso que passou. Não, ele não estava baseado nisso, ele estava baseado na palavra. No Cristo que ele tinha. Mais um versículo, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem várias passagens onde Paulo fala, eu estou certo, eu estou convicto, plenamente certo. Se Paulo tinha essa realidade, por que nós não podemos ter? Claro que nós podemos ter. E aqui em Colossenses, aqui nessa porção, ele lutava para que os irmãos tivessem essa forte convicção do entendimento. Não só ter um entendimento, mas tivesse uma forte convicção desse entendimento. Porque entendimento, você entende de um jeito hoje, amanhã você pode entender de outro jeito. E depois da manhã, de outro jeito ainda. O entendimento, ele pode mudar conforme as circunstâncias. Agora, quando você tem uma convicção forte, aí nada muda isso dentro de você. Nós precisamos ter convicção no entendimento da palavra de Deus. Isso tem que ser algo bem firme em nós. Você percebe como a sua alma tem um papel importantíssimo aí? Consegue perceber isso, irmão? Nosso caráter espiritual, ele precisa ser firme. O que é caráter? É firmeza de vontade. O seu caráter espiritual precisa ser firme. Nós não podemos ser levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Não, nós precisamos ser firmes. Essa firmeza, ela vem da nossa experiência diária com o Senhor. Ela vem da experiência do cuidado diário com o Senhor. Ela vem da experiência da misericórdia diária com o Senhor. Ela vem da sua intimidade com o Senhor, que vai te dar essa experiência cada vez mais forte. Vai gerar em você cada vez mais essa convicção. Nós vivemos recentemente a pandemia, né? Em 2020 começou essa pandemia no mundo. Esse inferno. A fé
de muitos filhos foi abalada. Não estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja. Você era atacado diariamente por informações sobre doença, morte, perda de emprego. Era ou não era? A imprensa falava de 4 a 5 vezes por dia o boletim da morte. Morreu 100 mil de manhã, na hora do almoço. Morreu 110 de tarde. Morreu 130 à noite. Morreu 150 no outro dia. Morreu 200 na hora do almoço. Morreu 200. É o tempo todo você foi bombardeado na sua mente com essas informações de desgraça. Só desgraça. Só informação ruim. Você está no mundo, irmãos. A gente liga a televisão, você pega celular, vê as notícias. Você foi bombardeado com essas informações também. Lembro muito, o irmão Esdras falava, nós estamos vivendo uma pandemia de informações. Informação. Aí eu pergunto para os irmãos, como é que ficou a nossa convicção de fé? Ela foi abalada? Você ficou com medo de morrer? Será que a gente ficou com medo de morrer? A gente ficou com medo de perder o emprego? Todo mundo perdendo emprego? Fechou tudo? E agora? Será que a gente ficou com medo de sofrer? Fica sofrendo. E aí? Isso foi para expor a nossa convicção. Salmo 139 fala que os seus dias foram escritos e determinados. Você não vai morrer fora desse dia. Nem antes desse dia e nem depois desse dia. Se você tiver que morrer, não sei. Pode ser que você vai ser arrebatado vivo. O seu dia, irmão, e o meu, foi escrito antes que os nossos dias houvessem ainda. Antes que houvesse nenhum deles. Lá no ventre da minha mãe, eu nem existi. Na eternidade passada, o Senhor já escreveu, André, você vai viver até o dia tal de 2000 e tanto. Eu não sei disso, nem quero saber. Mas está escrito. Agora pode ser que não esteja escrito isso, pode ser, André, você vai ser um dos que eu vou arrebatar vivo. Se eu tenho convicção disso, irmãos, uma coisa que não vai me abalar é a morte. Porque eu não vou morrer de véspera. Mas um monte de gente morreu de Covid, mas se você morreu de Covid é porque estava escrito. André, você está errado, você está meio fatalista. Não, irmãos, está escrito na palavra. Eu estou falando isso para os irmãos, é para dar tranquilidade, não é para pensar outra coisa, é para ver se conforta o coração. Se você pegar uma doença, você vai morrer ou não vai? Eu não sei. Se morrer, o Senhor já tinha sabido disso o tempo todo. O Senhor vai cuidar de você na morte, o Senhor vai cuidar da sua família, vai cuidar de todo mundo. Se não for para morrer, não vai morrer, vai passar lá no vale da sombra da morte e vai sair lá na frente. A vida do cristão está nas mãos de Deus. Você tem convicção disso? Amém. Então a morte não é para ser o grande aguilhão de Satanás contra mim. Ele usa a morte para nos perturbar, eu sei disso. Mas não deve ser. Ela foi destruída. E a morte, se vier a mim, vai ser dentro de uma vontade, dentro de um propósito. E Deus vai cuidar de tudo, irmãos. Uma coisa isso é minha convicção, que eu vi muito sério num período de pandemia, que eu achei muito grave, foi a igreja parar de reunir. Isso matou a vida espiritual de muitos irmãos. Em Hebreus fala, não deixeis de congregar. Aí veio a pandemia, não pode aglomerar, nós não podemos reunir, porque se reunir vai morrer. Morreu um monte ali, morreu não, se reunir vai morrer. E quantos não morreram espiritualmente? Está vivo, tá vivo, tá andando aí, mas espiritualmente não está morto, porque parou de congregar. Você conhece alguém que morreu porque parou de reunir? Eu conheço. Morreu espiritualmente, que eu estou falando, tá? Nós nos preocupamos só com a morte física. E não preocupa com a morte espiritual, com o desfrute dos irmãos.
Eu achei isso muito sério. Eu sei que depois vieram leis que proibiram, que senão ia multar. Irmãos, o que ainda não tem pela frente que nós vamos enfrentar? Vai ter coisa muito pior pela frente. E aí? A nossa convicção está onde? Ninguém está mandando ninguém tentar a Deus. Mas a nossa convicção de fé tem que permanecer. Eu acho que deixar de congregar custou muito caro. Essa é a minha percepção, tá, irmão? Custou muito caro. A reunir a gente vai morrer. Mas se não reuniu também morreu muita gente, espiritualmente. Tiago fala, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e faça oração sobre ele. Oração sobre ele. Eu estou com Covid. Maurão, vem cá orar para mim, irmão. Vou não, André. Liga no Viva Voz aí que eu vou fazer uma oração daqui. Porque se eu for lá, eu vou pegar Covid e vou morrer. Ah, André, mas tem que manter o isolamento. Irmãos, eu não estou preocupado com o que estão falando. Eu estou falando da convicção da nossa fé. Não estou mandando você sair abraçando os doentes também, não. Porque eu não pego doença. Não é isso. Estou levando os irmãos a um equilíbrio. Para nós não ficarmos loucos, bitolados, alienados. Andando dentro do carro, com o vidro fechado e usando máscara. Até hoje ainda vejo gente assim. Isso é resultado de quê? Bombardeio de informações, bombardeio de informações, bombardeio de informações, bombardeando na sua mente 24 horas por dia. Assim. A gente acabou cedendo, em nome de uma boa causa. A nossa convicção acabou virando do outro lado. Eu tenho convicção que eu vou ficar doente, então eu tenho que fazer isso. Onde está a nossa forte convicção do entendimento da palavra? Com relação à subsistência, ao emprego, ao dinheiro que a gente precisa para pagar as contas. E naquele período, muitos irmãos tinham dificuldade, porque as economias começaram a entrar em colapso, né? Fechou tudo. E aquela situação difícil para todo mundo, o dinheiro foi diminuindo, A gente entrou em angústia. E agora, o que vai ser? Como é que vai ser? Tem a palavra que fala assim para mim. Vou falar para mim, tá? Tem a palavra em Mateus 6 que fala assim para mim. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Cadê a minha convicção nisso aqui? Sabe quem falou isso aqui? Jesus Cristo. Ele falou assim, você não é mais importante do que as aves? Não vos inquieteis dizendo, falando aí, né, o tempo todo, pondo para fora. Você não vale mais que um passarinho? Cadê a minha convicção nisso aqui? Entendimento disso aqui eu tenho, mas é convicto? Ou eu tenho assim, que a nossa convicção, quando ela é testada, a gente vai no limite. Por isso que eu preciso ter firmeza. Aí eu confio que o Senhor vai prover todas as coisas, enquanto a conta bancária está cheia de dinheiro. O Senhor é bom, o Senhor está provendo. A conta bancária, todo dia você entra lá e vê o extrato. Amém, aleluia. De repente vai, ô Senhor Jesus, ô Senhor. Aí negativo, ô Senhor, entra o desespero. Cadê a minha forte convicção? Eu estou falando isso para vocês e para mim, tá, irmãos? Cadê a nossa forte convicção? O Senhor fala assim, ó, não vos inquieteis. Por que eu me inquieto e me perturbo tanto então? Porque eu não tenho convicção, irmãos. Essa é a resposta. Eu não tenho fé. Eu não creio, eu não descanso no que está escrito. É por isso que eu entro em angústia. Eu preciso nessa hora de um adequado coração, de uma simplicidade. Falar, Senhor, amém. O Senhor está vendo tudo. Eu preciso de comunhão, eu preciso me voltar ao Espírito nessa hora. Porque nessa hora a gente vai para a carne, vai, né, para tudo quanto é lugar. Só não fica na presença do Senhor. Com relação à saúde, a gente vendo tanta gente morrendo. Nós temos aqui, Salmo 91. Acho tão lindo esse salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Quem que diz isso? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que descansa
na sombra do Onipotente. Esse, ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que é refúgio? Proteção. O que é baluarte? Um alicerce, uma coluna. Em quem confio. Nós temos convicção disso ou não? Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te livrar da Covid ou não? Você vai falar, André, teve irmão que morreu. Claro. O dia que chegar o nosso dia, irmão, vai ser de infarto, de acidente, de Covid, vai ser dormindo. Vai ser de algum jeito, mas vai ser. Ele te livrará do laço do passarinho. Sabe o que é laço do passarinheiro, irmãos? É armadilha para pegar passarinho. O passarinho entrava para comer a comida, de repente a gaiola caiu, prendeu. Nós estamos aí vivendo a nossa vida, de repente estamos presos numa armadilha. O Senhor vai nos livrar disso. E vai nos livrar também da peste perniciosa. Olha só o versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Cadê a nossa convicção nisso? A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Todo dia o boletim da morte, né? Morreu 100 mil, morreu 150, morreu 200, morreu 300. Nosso coração, ai meu Deus, fecha a janela aí, né? Fecha a porta aí, não sai na calçada não, fecha tudo. Por quê? O boletim da morte só sobe. E aonde que está a minha fé, a minha convicção? Aqui fala, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Ah, André, mas teve gente que foi atingido. Claro que foi. E se eu for atingido? Continua debaixo do cuidado amoroso de Deus. E se eu morrer? Continua debaixo do cuidado amoroso de Deus. A vontade de Deus continua ainda sendo feita. Então eu preciso descansar nisso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, olha o que a gente tem que falar. O Senhor é meu refúgio, e eu tenho que fazer do Altíssimo a minha morada. Eu preciso crer nisso aqui, irmãos, para entrar no descanso. Eu preciso descansar nisso aqui para viver uma vida cristã normal. Porque se eu não crer, descansar, o meu coração fica perturbado, isso vai afetar a minha mente e aí virou um inferno na minha vida. A palavra de Deus para mim é teoria. Ouvir mensagem é teoria. Vira tudo teórico. Meu coração fica magoado, a minha mente fica perturbada e não há expressão de Deus na minha vida. Não há testemunho no meu falar, não há testemunho no meu caminhar, não há testemunho de crente mais em mim. Por quê? Porque eu fui roubado pela tribulação no momento. E na calamidade, o crente ele tem que caminhar com calma, ele tem que caminhar com serenidade, sabendo que a peste perniciosa nunca irá além do controle de Deus. O irmão Charles Spurgeon, ele diz assim, que a fé, alegrando o coração do crente, mantém esse crente livre do medo, que em tempos de peste mata mais do que a própria praga. A fé no seu coração te livra do medo, que numa época de peste mata mais do que a própria praga. Sabe o que mata mais? O medo. O medo. E você sabia que medo é uma tática de guerra usada pelos homens? Medo. Usa-se a informação para jogar o que sobre nós? Medo. E você, quando está com medo, toda solução que eu te apresentar, você quer. Amém, amém, não, tá bom. O que é para fazer? Fala que eu faço. Porque você está com medo. E nós vivemos em 2020, medo. A igreja junto, né? Nós estamos aqui nessa terra, nós somos bombardeados pelo medo. E o medo governou
muitos corações dos filhos de Deus. Já pensou o que vai vir pela frente ainda, irmãos? Isso foi só um aperitivo das tribulações que virão sobre esse mundo. Possamos ser sinceros diante de Deus. Falar, Senhor, eu tirei 0 nessa prova. Me ajuda a ter mais convicção, mais fé. O que é convicção? Ó, definição do dicionário. É crença. Convicção é opinião firme a respeito de algo. Eu preciso ter uma opinião firme a respeito da minha fé. Eu sou crente ou não sou? Você é cristão ou não é? Filho de Deus ou não? Sim. Então, quando chegar a situação, preciso continuar com a mesma convicção. Preciso crer. Vou terminar já. Só quero citar para os irmãos aquela passagem onde amanhã na chácara a gente continua com os irmãos, tá? Quero só falar sobre aquela passagem onde Pedro andou sobre as águas. Muito conhecida de todos nós. O Senhor falou, vamos embora, passa para lá. Eles foram passar e o Senhor ficou para trás. De repente, lá no meio, a coisa começa, né? Balança para lá, balança para cá. Começa a ficar desesperado quando eles olham assim no meio daquela tempestade. O Senhor vem andando sobre o mar. Aí começaram, é um fantasma, é um fantasma. Começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E aí, por que gritaram? A Bíblia fala assim, ó, em Mateus 14, no versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagina que gritaria que não virou ali naquele barco. Ficaram com medo e gritaram. Aí Jesus, imediatamente, olha só irmãos, imediatamente. Imagina quando Jesus vê a gente com medo, gritando, é como se ele estivesse gritando, André, parou. O Senhor imediatamente falou assim para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor está falando a mesma coisa para você hoje, tá? Quando você estiver com medo, o Senhor está gritando para você, opa, sou eu, não temais. Estou aqui. Tenha forte convicção. Seja firme. Aí o Pedro falou, então se és tu, Senhor, manda eu ir até... Aí o Senhor falou, então vem. O Pedro desafiou e o Senhor falou, vem. E ele andou sobre as águas. Os irmãos conhecem. Interessante que no versículo 30, é onde eu quero chegar, fala, reparando, porém, na força do vento, teve medo. O medo voltou de novo, irmãos. Eles tiveram medo, gritaram. O Senhor falou, tem bom ânimo, sou eu. O medo passou. Então se é o Senhor mesmo, deixa eu ir. Então vem. Começou a andar. Aí ele reparou na força do vento. Voltou o que para ele? O medo. Você percebe como é que o medo fica o tempo todo rodeando você? Basta você tirar os olhos do Senhor que Ele vai dominar você. É só você parar de olhar para Cristo. Né, Job? A gente estava falando aqui no início. Para de olhar para o Senhor para você ver. Como é que nós andamos, conforme Hebreus? À nossa frente, uma carreira, não é isso? Nós temos que olhar firmemente para o autor, consumador da nossa fé. O Pedro andava sobre as águas, de repente, ele olhava para o Senhor. De repente, ele reparou na força do vento. De repente, as pessoas em 2020, ou talvez em 2021, começou a morrer seu vizinho, morreu o vizinho da esquerda, morre o vizinho da rua de baixo, aí morre um parente, morre um conhecido, aí você começa a reparar na força do vento. A hora que você vê, você está com medo. Agora mesmo sou eu. Está chegando perto. Agora mesmo sou eu. Ai, meu Deus. Aí começa a ficar inquieto. E quando você está inquieto, você fica falante. E quando você fala bobagem desse jeito, você envergonha a sua fé. E aí o Pedro teve medo. E quando ele teve medo, o que ele faz? Começa a submergir. É só ter medo, você afunda na vida espiritual. Melhor coisa para afundar espiritualmente é ficar com medo. O medo, eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso amanhã, o medo vai paralisar você, vai acabar com a sua vida espiritual, ele vai acabar com a sua fé, ele vai destruir sua fé. E você vai afundar. E aí o que o Senhor faz? Aí ele grita, né? Salva-me, Senhor! E o Senhor prontamente, Jesus estende a mão
e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, isso aqui é um detalhe para o Senhor. O que para mim é o fim do mundo, para o Senhor é um detalhe. O que para mim é nossa, agora acabou tudo. Isso para o Senhor é um detalhe, irmãos. O Senhor olha para mim e fala: por que você está assim, André? Não seja de pequena fé. Cadê a sua forte convicção? Eu acho bonita aquela passagem onde um pai pede para o Senhor curar o filho. Aí ele fala, o Senhor fala: se creres, tudo. Aí ele falou: ô Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Que a gente seja esse. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu vou parar por aqui. Fica aqui a reflexão para nós. Que o Senhor nos ajude a ter uma fé com convicção, né, com realidade. Só feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, porque nós temos a Tua palavra, que é para nós a nossa bússola, a nossa salvação, a verdade, que é para nós a luz para o nosso caminhar, que é para nós a nossa salvação, a nossa vida. E nessa palavra nós queremos ter convicção, queremos crer, queremos descansar. O Senhor possa nos guardar de que as circunstâncias à nossa volta venham abalar a nossa fé. Nós não queremos que a nossa convicção seja abalada por meio de circunstâncias ao nosso redor. Pelo contrário, nós queremos estar cada vez mais enraizados no Senhor. Queremos cada vez mais estar firmes no Senhor. Porque há uma nuvem de testemunhas à nossa volta. E eles estão olhando como nós temos corrido a nossa carreira. Por isso nos ajuda a correr dando glórias para o Senhor. E não envergonhando o seu nome. Nós te amamos. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Fortaleça a nossa fé. E nos ajude a caminhar. Jesus é o Senhor. Amém.